Vamos nessa. Beleza, aqui. Então, a gente acabou de trazer aqui para a audiência um pouco sobre essa movimentação do governo em estreitar laços comerciais com outros países no momento após o tarifaço. Então, o governo brasileiro acionou a OMC contra o recente tarifaço. E qual a sua leitura, a sua opinião a respeito dessas tarifas, dessa reação do governo? Como você enxerga isso? Eu acho que o Brasil tem que buscar cada vez mais parceiros comerciais e que é uma medida burra por parte do governo americano, né, implementar esses tarifaços em sequência, porque isso nos afasta dos Estados Unidos, isso tira, né, a parcela de participação dos Estados Unidos na economia brasileira no momento em que estreitar as relações comerciais com o Brasil significa também fortalecer uma posição geopolítica dos Estados Unidos. Quanto mais eles impõem tarifas contra a gente, mais eles nos empurram para a China, mais eles nos empurram para outros parceiros comerciais, para o Sudeste Asiático, para a União Europeia, enfim. Eu acho que essa é uma estratégia curto-prazista ali, por parte do governo americano de tentar trazer, né, de volta a indústria que eles perderam, principalmente para a China durante os últimos anos, mas não acho que, de maneira geral, vai ser bem sucedida, né? Claro que o tarifaço do Trump virou palanque político no Brasil, né? Os bolsonaristas ali jogando a responsabilidade no Lula, que de fato faz uma negociação incompetente e preguiçosa. Interessa para o Lula que tenha um tarifaço contra o Brasil, porque o governo dele vai mal, o governo dele é mal avaliado, e nada melhor para um governo mal avaliado do que ter um inimigo externo para desviar as atenções. Do outro lado, você tem ali a burrice por parte do Flávio Bolsonaro, né, de fazer aquela afirmação de que as tarifas não seriam contra as empresas, seriam contra o Lula, né? O Lula não exporta nada para os Estados Unidos, quem exporta são as empresas, então ele não é prejudicado em nada. Ao mesmo tempo em que ele fala, olha, o timing do tarifaço é ruim, como se houvesse timing bom, né, para que o Brasil sofresse ali, na prática, sanções por parte dos Estados Unidos. Então, infelizmente, o Brasil, né, como durante os últimos 40 anos, não fez a lição de casa, não fez uma reforma tributária, não fez uma reforma administrativa, não investiu em infraestrutura, não investiu em qualificação de mão de obra, o Brasil ficou para trás dos outros países emergentes e nós estamos com uma economia doméstica muito fraca que não nos coloca em condição de nos defendermos adequadamente do tarifaço do Trump, que está fazendo o papel dele de defender os interesses dos Estados Unidos, né? Não tenho nenhuma ilusão como parte da direita tende a achar que o Trump está preocupado com liberdade de expressão no Brasil ou com qualquer outra coisa. O Trump está preocupado com os Estados Unidos, da mesma maneira como ele impõe tarifas para outros países do mundo e, infelizmente, a classe política brasileira que não está preocupada com o Brasil e não fortaleceu a nossa economia nas últimas décadas para a gente não estar numa posição patética de ser refém de China, de Estados Unidos e de ouvir desaforo constantemente por parte da União Europeia. A gente não estaria nessa posição se tivéssemos resolvido os nossos problemas domésticos aí tempos atrás. Enfim, de todo modo, estamos nessa situação. Acho que é natural, com essas tarifas, que os Estados Unidos acabem nos empurrando para outros parceiros comerciais. Não acho que isso deva ser exclusividade, esse espaço comercial deva ser exclusividade da China. Eu, pessoalmente, dentro da Câmara dos Deputados, aprovei ali, acho que o principal acordo do Brasil com a ASEAN, que foi o Acordo de Livre Comércio Brasil-Mercosul, Singapura. Há uma negociação agora de um Acordo de Livre Comércio Mercosul-Japão e teve o avanço, né, do acordo com a União Europeia. Então, assim, o Brasil já deveria ter feito esses acordos há muito tempo, né? Claro que existe resistência também por parte de alguns setores produtivos dos outros países, mas faltou esforço do Brasil também, e quanto mais os Estados Unidos nos empurrarem para outras economias, pior para os Estados Unidos. Está certo. Kim, linkando aqui agora com outra pauta extremamente recente, que tem gerado bastante discussão, saiu agora nos últimos dias um vídeo feito com inteligência artificial do Bolsonaro apoiando a candidatura do Flávio, né? O PT entrou com uma ação no TSE, acionou o STF por propaganda eleitoral antecipada. Como é que você lê essa situação de pessoas e partidos utilizando esses vídeos de inteligência artificial nessa reta final aí de eleição? E qual que é a sua visão, até olhando para frente, pensando em novos casos, do impacto da AI e deepfakes nas eleições como um todo? Eu acho que nesse caso específico, né,
a IA já começa falando que foi um vídeo gerado por IA, né? Mas ele acende o alerta do uso, né, de inteligência artificial para, enfim, enganar as pessoas. É óbvio que esse aí é um erro muito grotesco e que foi feito com o fim de ser uma caricatura, mas, enfim, não está de acordo com a legislação eleitoral e muito provavelmente o PT vai conseguir derrubar na justiça. O histórico que nós tivemos, né, porque inteligência artificial não é algo tão recente do ponto de vista eleitoral, né? Outros países já tiveram eleições com inteligência artificial avançada, com a capacidade de gerar vídeos muito, enfim, fidedignos, né? Acho que antes, geração Millennial, geração Z tirava sarro de que os mais velhos, só os mais velhos que caíam, né, em deepfake, em vídeos de inteligência artificial. Hoje, quando é feito com qualidade, né, quando o sujeito coloca realmente muito empenho no desenvolvimento daquele vídeo, pode enganar qualquer geração, independentemente da idade, mas eu colocaria, claro que tem essa preocupação, né, então eu lembro das eleições passadas, né, que tinha muita notícia falsa de tudo quanto é lado, né, você via um debate nas ruas que era assustadoramente raso, superficial, né, e por mais que você não precisasse de nenhuma mentira para criticar nem Jair Bolsonaro e nem Lula, que você pudesse criticá-los ambos com verdades bem concretas, você via ali os eleitores se digladiando com mentiras ali, enfim, que eles acreditavam, não era nem que eles estavam mentindo, mas de informações que eles acreditavam ser verdadeiras e ficavam se digladiando, enfim. Isso pode piorar com a inteligência artificial, mas a minha visão otimista é de que outros países tiveram experiências recentes de eleições e não teve a pandemia de deepfakes que se imaginava que teria, né? Eu, pelo menos no Brasil, também não vislumbro que tenha um impacto tão grande assim nessas eleições. Acho que a inteligência artificial vai ser mais utilizada para a produção de conteúdo individual de candidatos, mas não necessariamente e não majoritariamente para produzir deepfake. Kim, agora olhando um pouco para a eleição e o cenário político atual, eu queria te perguntar, foi anunciado você no cargo de ministro de Reforma do Estado, caso Renan seja eleito ao Planalto. Quais são os objetivos e quais são as prioridades que você enxerga caso você esteja nesse cargo? O problema mais urgente que a gente tem é o orçamento público, né? As despesas obrigatórias vão ultrapassar 100%, ou seja, o presidente da República já não vai ter liberdade para alocar o recurso onde ele quiser, vai ter zero de orçamento para investimento público, ou seja, para qualificação de mão de obra, para investimento em infraestrutura, para investimento em segurança pública, especialmente nos presídios federais ou na construção de novos presídios, que eu acho que é uma necessidade, não vai ter espaço orçamentário para nada. Então, o primeiro ponto é que nós precisamos ali promover e aprovar a PEC que eu já apresentei, a PEC do equilíbrio fiscal, que promove desindexação de benefícios previdenciários do salário mínimo, desvinculação do piso da saúde e da educação, da receita corrente líquida e da receita de impostos, revisão dos privilégios tributários, cerca de 200 bilhões de reais que a gente vai passar o pente fino do que de fato está dando retorno para a economia e do que é privilégio, né? Revisão das emendas parlamentares, que deixa de ser uma porcentagem da receita corrente líquida para ser 5% das despesas livres, ou seja, hoje o incentivo do parlamento quanto mais eu aumentar imposto, quanto mais eu arrecadar, mais emenda eu tenho para minha base eleitoral. A gente vai inverter esse incentivo, em vez de ser arrecadar mais, vai ser de cortar mais gasto. Quanto mais o parlamento cortar gasto obrigatório, mais ele vai reverter emenda, então a gente inverte o incentivo político. Também isso inclui uma reforma previdenciária, né? Uma que já está batido o martelo é uma paramétrica, né? Então, e automática, né? Com gatilho automático, conforme a expectativa de vida aumentar, a idade mínima de aposentadoria aumenta junto, né? E uma outra estrutural que a gente ainda estuda de fazer um regime misto ali de renda básica com capitalização, mas como a gente ainda não bateu o martelo, eu não vou entrar em detalhes nessa reforma estrutural, vou falar só da paramétrica. Mas a gente está falando de abrir um espaço fiscal de pelo menos 1 trilhão e 100 bilhões de reais em 5 anos para permitir que o Brasil invista em infraestrutura. Então, assim, logo no início do governo Renan Santos, a ideia é transformar o Brasil num grande canteiro de obras, né, principalmente com ferrovias, que é uma deficiência histórica que nós temos. Países desenvolvidos resolveram esse problema há 100 anos e a gente ainda está atrasado no desenvolvimento de ferrovias no nosso país, que é um transporte mais barato, mais limpo, mais rápido, que diminuiria os custos de escoamento de produção. Hoje o nosso agronegócio
poderia produzir o dobro sem derrubar uma árvore sequer, se tivesse condições de exportar, de escoar essa produção de maneira barata. Qualificação de mão de obra, principalmente em tecnologia da informação, a gente sabe que cada vez mais, aliás, hoje já existe uma demanda no setor de TI estimada em cerca de 200 mil vagas de emprego que pagam bem, com boas condições de trabalho, mas que não tem ninguém qualificado para ocupar essas vagas. Eu fiz curso técnico de processamento de dados na Unicamp e vejo que, assim, todos os meus colegas que seguiram na área estão empregados, estão recebendo bem, e eu não estou nem falando de um curso de graduação. Aliás, estão recebendo mais do que a maioria esmagadora dos brasileiros que fizeram o ensino superior. Então, fazer abrir espaço fiscal para a gente ter, principalmente cursos técnicos baseados no modelo alemão, né, na formação profissionalizante, para questões de inteligência artificial. Aliás, no próprio colégio que eu estudei, que é o Colégio Técnico de Limeira da Unicamp, estão estruturando ali para criar o primeiro curso técnico em inteligência artificial. Hoje lá já tem o curso de desenvolvimento de sistemas, que na minha época era processamento de dados, e querem avançar já para ter um curso especificamente sobre IA. Então, a ideia, né, é justamente garantir que o presidente da República tenha dinheiro para fazer políticas públicas, que é o óbvio que se tem em qualquer país civilizado, mas no Brasil, com a destruição do teto de gastos e com a criação de um modelo insustentável que quer ter equilíbrio fiscal com base no aumento de arrecadação, né, a gente saiu de cerca aí de 30% da carga tributária, ser 30% do PIB para 32% do PIB, nessa última gestão do governo Lula, com arrecadação recorde, ao mesmo tempo que a gente tem também o déficit primário há muito tempo. O governo noticia, né, que a gente não tem déficit há algum tempo, mas é porque ele calcula tirando do papel, né, tirando do orçamento algumas despesas que ele diz que são extraordinárias ou que não podem estar calculadas dentro do resultado primário, mas na prática o que conta é o real, não é o formal, não é o que está na lei, não é o que está no papel. Então nós temos déficit há algum tempo, nós estamos aí com juros batendo aí a casa dos 15, quiçá num aumento, se esse orçamento continuar na trajetória que está 16% no futuro. Tendo uma reforma fiscal, a gente já consegue baratear muito crédito. Hoje, crédito subsidiado sendo concedido a 8%. 8% não é subsídio. 8% é maior do que a taxa de juros da maior parte dos países do mundo, né? Era para ser o normal, né? Então, a ideia é fazer com que a gente tenha carga tributária, tenha taxa de juro e tenha orçamento discricionário de um país civilizado, né, dentro, obviamente, dos parâmetros dos países emergentes que estão nos deixando para trás, né, há muito tempo, né. O Brasil falta planejamento, no Brasil tem muita carga tributária, no Brasil tem muita burocracia, no Brasil falta mão de obra qualificada, no Brasil falta uma infraestrutura de qualidade, enfim, essas deficiências históricas que nós temos. A ideia é logo no primeiro ano de mandato abrir esse espaço fiscal e estancar ali a trajetória de crescimento da dívida e dos gastos obrigatórios, ao mesmo tempo que a gente abre espaço fiscal para o presidente da República aumentar a produtividade do país e investir em segurança pública também, que é uma das nossas principais pautas. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o like e inscrever-se no canal.